Já pensou em ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol, aprendendo a investir na bolsa esportiva? O Lance Milionário pode te ajudar. Links na descrição. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir para as notícias, tem o Campelo falando sobre vários assuntos, falando sobre o Valência, salário de jogadores e funcionários, permanência do Benítez, contratação de 2 jogadores de peso para o Vasco. Tem também o Levenciano falando sobre solução financeira, falou até em 50 milhões de dólares para iniciar uma solução financeira para o Vasco. Antes de partir para a notícia, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda a sugerir para mais vascaínos, ajuda demais a gente e a gente agradece. Galera, falando logo da primeira notícia do Levenciano, ele fez uma live no canal dele, um programa, e aí ele falou o seguinte, falando sobre dívidas do Vasco e sobre solução financeira. Ele começou falando sobre a dívida do Vasco, e algo que chamou a atenção a gente aqui para trazer para vocês no vídeo foi que a dívida do Vasco trabalhista é cerca de 24% do total da dívida do clube. O Vasco deve mais ou menos 650 milhões de reais. 24% dessa dívida fica em torno de 156 milhões de reais. Só de dívida trabalhista o Vasco tem mais ou menos 156 milhões de reais. A dívida total, 41%, mais ou menos 266 milhões de reais, são dívidas que vão vencer a curto prazo. Tem mais ou menos um ano para bater a porta do Vasco essas dívidas. Mais de 260 milhões de reais de dívidas a curto prazo. E aí é por isso que toda hora aparecem essas penhoras aí e impedem o Vasco de se movimentar. 41% da dívida, dívidas que vão vencer a curto prazo. E aí o que ele falou? Investimento agora no ato de 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares dá mais ou menos 280, pouco mais de 280 milhões de reais. Que esses 50 milhões de dólares tiram o Vasco do CTI, mas não resolvem o problema do Vasco. Segundo ele, segundo palavras dele, tira o Vasco do CTI, mas leva o Vasco para um quarto de hospital. Mais ou menos isso que ele falou. Não resolvem o problema do Vasco, mas são 50 milhões de dólares seriam o primeiro passo para tirar o Vasco dessa situação. Mas o que ele quer para o Vasco como solução financeira é o Vasco gerar dinheiro, um crescimento sustentável, que o Vasco possa crescer de forma recorrente financeiramente. Falou um pouco sobre o clube empresa, que na opinião dele não é o momento, até porque o Vasco estaria mal no mercado, o Vasco estaria defasado, o valor, o preço das cotas que o Vasco poderia vender do futebol estariam defasadas no momento, porque o Vasco vive um mau momento já há muito tempo. Então não seria esse o momento de vender cotas de clube empresa, seria esse o momento para o Vasco, na opinião dele. Aí que ele falou que o Vasco precisa, na visão dele, de um novo modelo de negócio, que esse modelo de negócio do Vasco atual é fracassado, não gerou o resultado esperado, que não deu certo na opinião dele. O Vasco precisa de um novo modelo de negócio. E para o Vasco ter um novo modelo de negócio, aí ele diz que esse dinheiro, esses 50 milhões de dólares, salvariam o Vasco agora, para que o Vasco possa fazer dinheiro posteriormente, para que o Vasco possa ter uma capacidade financeira de gerar dinheiro. E aí ele dá um prazo de 12 a 18 meses para que isso aconteça, porque não é novos negócios, para que o Vasco faça novos negócios e gere novas receitas. E aí o que ele diz é que isso não acontece de uma hora para outra. Esse dinheiro salvaria o Vasco no momento, e aí no decorrer de 12 a 18 meses o Vasco começaria a gerar novos negócios, novas receitas para ter um crescimento recorrente, o que é o mais importante na opinião dele, e realmente é verdade, né? O clube não pode. Aí ele deu até o exemplo do Nations Bank, há uns anos atrás, na época do Eurico, do Calçada, 20 anos atrás, quando o Vasco montou aquela seleção. Chegou um caminhão de dinheiro no Vasco, forte. O Vasco conseguiu montar times muito fortes, ganhar muitos títulos, mas não investiu de forma correta o dinheiro, de forma que tivesse crescimento recorrente. E aí o Vasco amarga aí os últimos 20 anos, depois dessa fase mágica que o Vasco teve, com muito dinheiro para contratar grandes jogadores e formar grandes times, o Vasco amarga esses últimos 20 anos aí com um brilhareco ou outro, né, como foi em 2011, mas o que não é para o tamanho do Vasco, não é o ideal. E aí o que ele fala é o seguinte: para gerar investidores externos para esse aporte inicial principalmente,
ele vai trazer uma equipe de profissionais renomados, com boa reputação no mercado, para que o Vasco tenha credibilidade de atrair esses novos investidores. Então é muito importante que traga uma equipe renomada, de boa reputação, para que realmente os investidores vejam com outros olhos a hora de investir. Esses foram alguns dos assuntos, principalmente financeiros, dos quais o Levenciano falou. Deixa a sua opinião aí, galera, o que vocês acham disso. Rapidinhas do Campelo aqui, rápida do News Colina. O Campelo afirmou que em uma semana deve acertar os pagamentos de funcionários e jogadores. No prazo de uma semana ele deve acertar esses vencimentos aí. E também deu uma entrevista para o canal Atenção Vascaínos, falou sobre vários assuntos. E aí surgiu obviamente o assunto do Valência, que realmente o Valência quer vir jogar no Brasil, quer vir jogar no Vasco. O staff do jogador quer uma reunião com o Vasco para saber da proposta. E aí ele foi questionado se o Valência seria um jogador, um risco a contratação do Valência ou não. E ele falou que talvez não, que o Valência talvez não fosse um risco. Muito provavelmente o Vasco vai negociar mesmo com o Valência, tomara que dê certa negociação. E aí também, dentre outros assuntos, ele falou sobre 2 reforços de peso. Ele foi categórico e falou o seguinte: há espaço sim na folha salarial para trazermos 2 reforços de mais peso, 2 jogadores mais gabaritados, 2 jogadores que venham para ser titulares mesmo. Ele falou que o Vasco não tem condição de pagar uma possível compra, uma possível contratação, que na folha salarial há espaço para 2 jogadores com salário maior, de renome, de mais peso para o Vasco trazer. E o Vasco vai buscar, tá mapeando o mercado, e ele já conversou com o Mazuco, falou que o Vasco pode, o que o Vasco quer, o que ele quer para o Vasco, e aí o Mazuco vai mapear o mercado para tentar essas 2 contratações. E aí ele falou que está negociando a permanência do Martim Benítez, está tentando fazer de várias formas a negociação com o Independente, ainda não está sacramentado, ainda não chegou a um acordo com o Independente, mas está trabalhando muito e está fazendo a negociação para que o Martim Benítez possa permanecer no Vasco. Muito importante, na minha opinião isso é muito importante, é importante demais que ele permaneça mesmo, é o cérebro do time, a cabeça pensante, tomara que realmente ele fique, que o Vasco consiga fazer essa contratação. E aí ele falou também sobre a vontade do Benítez, que isso conta muito, que isso é muito importante. Deu até o exemplo do Raul, falou que o Raul não queria ficar, o Raul reuniu a diretoria e falou que não queria ficar no Vasco e que isso contou muito para a saída dele. E ao contrário disso, o Martim Benítez quer muito ficar e a vontade do jogador pode pesar muito, vai pesar muito na negociação. É isso, galera, essas foram as nossas notícias. Não esquece de, se puder, curtir o nosso vídeo, compartilhar nos grupos do WhatsApp, se vocês puderem, se vocês quiserem, ajuda demais a gente. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.